Mãe, vamos logo, vende esse apartamento. Para você sozinha é luxo demais. E eu e o Gosha precisamos desse dinheiro com urgência, disse a filha em plena reunião de família durante o velório do pai. A mulher, dilacerada pela dor, respondeu apenas uma única palavra, forte o suficiente para deixar os insolentes pálidos e fazê-los sair apavorados, correndo para casa. Bem-vindos, queridos amigos. Hoje mergulharemos no delicado mundo das relações humanas com uma nova história sobre como os destinos se entrelaçam dentro de uma família. Acomodem-se. Valentina ainda não acreditava que o marido havia partido. Foram tantos anos juntos, tantas batalhas vencidas lado a lado, que sua mente simplesmente se recusava a aceitar a dura realidade. Parecia-lhe mais uma de suas brincadeiras. Ele adorava pregar peças, fingir algo e depois se desculpar rindo. Ah, como ela preferiria que fosse apenas mais uma dessas pegadinhas. Que pudesse se irritar, virar o rosto ofendida e ficar uma semana sem falar com ele, do que enfrentar este vazio irreversível. De onde surgiu aquela doença? Sempre fora forte como um touro. Nunca pegava gripe, nunca se deixava abater por nada. No inverno saía de camiseta e bermuda, sem que o frio o incomodasse. Valentina sempre brigava quando ele fazia isso. Mandava-o voltar e se vestir direito. Ele, porém, apenas sorria, semicerrava os olhos satisfeito e dizia em tom divertido: "Valiusha, o frio não me pega, não sou do tamanho deles." Ela então se calava, meio envergonhada. Nunca esqueceu daquela vez em que, tomada pela raiva, o expulsou de casa em pleno inverno, só de camiseta. Ele havia errado tanto, amagoado de tal maneira, que pensou nunca mais perdoá-lo. Mas depois se arrependeu amargamente, passou a noite toda procurando-o pelos bancos da praça, sem encontrá-lo. Sim, passaram por muita coisa, mas com o tempo aprenderam a se ajustar, a fechar os olhos para certas falhas e a parar de brigar. No geral, viviam bem, em harmonia. Jamais imaginou que um dia ficaria sozinha. E, no entanto, a tragédia aconteceu. Em apenas 2 semanas ele se foi. Pneumonia forte, demoraram a socorrer, o corpo não resistiu, disseram os médicos. Valentina, quase fora de si, insistia que isso era impossível. Ele nem saía de casa ultimamente. Além disso, este inverno mal fez frio, nem neve caiu. Como poderia ter ficado doente? Mas não havia escolha. Teve de aceitar. O marido partira, mas a vida dela continuava. E precisava ser vivida com dignidade. A mãe já mal andava, o irmão também estava doente. Todos haviam envelhecido. Era preciso chorar, sim, mas não se deixar morrer junto. E, afinal, se ela desabasse, quem organizaria o velório? A filha? Não havia esperança. Era como o vento, hoje aqui, amanhã desaparecida. Foi a primeira a quem Valentina ligou quando o pai se foi, mas a moça nem atendeu. Mandou apenas uma mensagem curta, dizendo que estava ocupada. Para a avó, também enviou algo seco e sem resposta depois. Apenas deixou um emoji chorando, e foi toda a sua dor. Mais tarde, quando Valentina perguntou em que estava tão ocupada, a filha apenas se esquivou, sem dar explicações. "E o que isso te importa? E de que forma eu poderia te ajudar? Você mesma deu conta de tudo muito bem." "Dei conta porque não havia mais ninguém para ajudar", respondeu a mãe, recebendo em troca um olhar irritado. "Fácil falar para você. Viveu sempre bem, sem conhecer dificuldades. Já eu e o Gosha temos que conquistar tudo sozinhos. Então, não é você quem deve me criticar." Quando chegou a hora de preparar a mesa, é claro, a filha se recusou a ajudar. Valentina fez tudo sozinha. A mãe dela ao menos compareceu, ficou ali tentando animá-la como podia, mas a maior parte do tempo apenas chorava em silêncio pelo genro. Ainda bem que os colegas dele não ficaram de fora. Ajudaram com dinheiro e também com trabalho. No fim, o velório estava cheio. Valentina até se assustou, com medo de não caberem todos. Havia colegas, amigos, vizinhos, parentes, até rostos que ela não reconhecia. Mas cada um expressava condolências, lembrava o quanto seu marido era um homem bom. Quase todos, ao menos. A filha, Lera, ao ouvir o nome do pai, apenas franzia os lábios e soltava um resmungo, como se aquelas palavras lhe fossem incômodas. Valentina não entendia aquele comportamento, mas, diante dos convidados, preferiu se calar.
Teria continuado assim se no auge da reunião Lera não tivesse se levantado para falar. Parecia ter bebido demais. Sua voz soava embargada, mas as palavras... Mãe, vende logo esse apartamento. Para você sozinha é demais, e eu e o Gosha precisamos desse dinheiro urgentemente. A declaração, feita diante de toda a família, caiu como uma bomba. O silêncio foi absoluto. Lera percebeu a besteira que dissera e tentou se justificar. O papai gostaria que a gente dividisse tudo de forma justa. Afinal, eu também sou filha dele. Para que você quer um espaço tão grande sozinha? A gente te ajuda a encontrar algo menor, e essa cobertura a gente vende. Valentina não acreditava no que ouvia. Falar de herança naquela hora parecia-lhe de uma frieza e desumanidade sem limites. Que direito tinha Lera de pedir isso? Não bastava tudo o que ela e o marido já haviam dado? Criaram-na com amor, alimentaram-na, vestiram-na, pagaram os estudos, a vida, o casamento com esse Gosha. Até um apartamento de um quarto tinham presenteado, mas nunca era suficiente. Lera, não agora, respondeu em voz baixa. Mas a filha insistiu. E quando então? A gente está cheio de dívidas, planejando ter um filho, precisamos de um lar maior. Você quer que eu espere até quando? Mãe, não seja egoísta. Esse apartamento também é meu. Lera até se ergueu da cadeira enquanto falava, mas Valentina permaneceu imóvel. Apenas esboçou um sorriso amargo, olhou nos olhos da filha e disse: Filha, você diz? Há pouco tempo gritava que não éramos ninguém para você. Esqueceu? Lera imediatamente murchou e se sentou de novo. Vamos deixar isso de lado, eu já pedi desculpas. Tentou encerrar. Mas Valentina não pretendia se calar mais. Não, Lera. Já que você mesma trouxe esse assunto, vamos resolver aqui, diante de todos, de uma vez por todas. A filha engoliu seco. O marido, Gosha, olhava ora para ela, ora para a sogra, sem entender. Mãe, por favor, não faça isso. Chega, Lera, já passou da hora. Você fala em filha, mas tanto eu quanto ele sabíamos que você não era nossa. Tudo o que demos não era obrigação. Parece que esqueceu quem são seus pais de verdade. Quer que eu te lembre o endereço? Você mesma nos cobrou isso aos berros, dizendo que arruinamos sua vida. Ficou 1 ano sem falar conosco. E agora vem aqui disputar apartamento? Com que direito? Lera ficou em silêncio. Valentina também já não tinha mais forças. Os convidados acompanhavam atentos, cada palavra ecoando no ambiente. Então, alguém murmurou. Sabe que é verdade, Vália. Eu mesmo nem lembro de você grávida. Lera surgiu do nada, como que do vento. Valentina apenas assentiu, mas não se apressou em explicar. Jamais teria tocado nesse assunto se Lera não tivesse ultrapassado todos os limites. A filha, pálida, levantou-se. Olhos baixos, puxava o marido pelo braço em direção à saída. Já está indo embora? Perguntou Valentina, sem qualquer constrangimento por quase ter revelado toda a verdade. Não somos bem-vindos aqui, resmungou Lera, atravessando a sala sob os olhares curiosos dos presentes. Valentina não explicou mais nada a ninguém. Apenas contou parte da história depois, em voz baixa, para a amiga que ficou ajudando a recolher a mesa. Eram amigas de longa data, mas não a ponto de conhecerem toda a verdade. Vália, o que foi aquilo? Por que você disse a Lera que vocês não eram nada para ela? Perguntou a amiga em voz baixa e silenciou quando a dona da casa começou a falar. Porque é a verdade. Lembra quando te contei que uma vez expulsei meu marido de casa no inverno? Lembro, claro. Você se culpou por isso a vida inteira. E ainda me culpo, porque se não fosse aquele dia, nada disso teria acontecido. Foi então que descobri que ele me traiu. Ele jurava que tinha sido só uma vez, depois de beber no trabalho. Eu não consegui perdoar e o coloquei para fora. Achava que nunca mais o aceitaria. E ele, tolo, foi justamente passar a noite com aquela mulher. A amiga balançou a cabeça em reprovação, mas Valentina não percebeu, estava imersa nas próprias lembranças. Mas eu não consegui viver sem ele. Quando voltou no dia seguinte, ajoelhou-se diante de mim e, no mesmo instante, todo o rancor desapareceu. Só que, algum tempo depois, ela apareceu. Veio até nossa porta com uma criança nos braços, uma menininha. A amiga arfou. Então a Lera era filha dele com ela? Não, aí está o ponto. Ele não era o pai. Ela queria que acreditássemos nisso,
mas já naquela época era fácil descobrir a verdade. Eu disse logo. Primeiro o teste de paternidade, depois conversamos. Foi quando ela confessou. A menina era filha de um criminoso qualquer. Ela não tinha dinheiro nem onde morar. E meu marido era sua última esperança. E vocês? Sim, nós ficamos com a Lera. O Roma tinha contatos. Nos ajudaram com os papéis. Como nós não conseguíamos ter filhos, aquele bebê pareceu um presente. Uma felicidade. A amiga resmungou, cética. Felicidade. Quem diria no que se transformaria? Nem a mãe dela foi tão cínica quanto ela. Mas o apartamento ela não vai levar. O Roma deixou o testamento bem detalhado. Depois do escândalo que a Lera armou, ele decidiu que dali em diante ela deveria cuidar de si mesma. Afinal, a mãe biológica dela já vivia bem. Que fosse pedir ajuda a ela. Nós já tínhamos feito mais que o suficiente. Valentina falava, mas o peito doía. Porque apesar de tudo, ela via a Lera como filha, amava-a como se fosse de sangue e sofria por terem chegado a tanto afastamento. Naquela noite nem conseguiu dormir, revirava-se lembrando e pensando em tudo. Na manhã seguinte, ouviram-se batidas tímidas na porta. Quando abriu, lá estavam a filha e o genro. Você tem a chave, por que bateu? Podemos entrar? Valentina suspirou. Entrem, já que vieram. Colocou-os à mesa da cozinha, serviu chá e sanduíches. Lera não levantava os olhos, até que Gosha, de quem Valentina nunca gostara, tomou a palavra. Valentina Matveyevna, viemos pedir desculpas. A mulher arqueou as sobrancelhas. Resolveram tentar por outro lado, então. Mas ele balançou a cabeça. Não, eu não sabia de nada. Lera nunca me contou. Ontem, depois do velório, ela me falou tudo. Eu disse que ela errou feio. Vocês a criaram, deram tudo, e nós... E vocês acharam que isso não bastava, completou Valentina. Lera, enfim, levantou o olhar. Mamãe, me perdoa. Eu mesma não sei o que deu em mim. Foram as dívidas, a pressão, a gravidez. Fez uma pausa e respirou fundo. A gente não queria te contar ainda, mas você vai ser avó em breve. O Gosha conseguiu um bom emprego, nós não vamos ficar desamparados. E não viemos pedir apartamento. Viemos porque eu quero que o meu filho tenha uma avó. Não quero nunca mais brigar com você. Vália se emocionou até as lágrimas. Ela não lia pensamentos, não sabia se a filha lhe era completamente sincera, mas as palavras a tocaram fundo, e ela desejava, de verdade, ter netos. Por isso apenas assentiu e a abraçou. Algum tempo depois, foi Vália quem decidiu vender o apartamento. Não porque Lera tivesse pedido. Desde aquela conversa, a filha nunca mais tocara no assunto, mas porque a própria Vália já não aguentava viver ali. Cada canto trazia lembranças do marido que se fora, da vida que haviam construído juntos. Era pesado demais. Assim, vendeu o apartamento e comprou uma boa casa no subúrbio. Escolheu sozinha o lugar e o lar, e o que sobrou do dinheiro guardou para a netinha, a pequena Zoya, por quem era completamente apaixonada. Nada na fazia mais feliz do que os dias em que a filha a levava para visitá-la. Vália contou sua decisão a Lera com certo receio, temendo a reação. Mas, para sua surpresa, a filha a abraçou forte, recostou a cabeça em seu ombro e disse: Você fez a coisa certa. Obrigada, mamãe. Até o genro agradeceu. E no fim, ele não era tão ruim assim. Tinha mãos de ouro, arrumou tudo na casa da sogra, trabalhava na horta como se tivesse nascido para aquilo. O mais importante, amava a Lera de verdade e estava disposto a mudar por ela. Recentemente havia feito até um empréstimo para abrir o próprio negócio. Vália não acreditava que daria certo, mas ele conseguiu. Pagou todas as dívidas e ainda ajudava a sogra. E então Vália compreendeu. As pessoas podem mudar. Até aquelas em quem você não acredita. Queridos amigos, compartilhem também as suas vivências. É assim que aprendemos a compreender uns aos outros. Apoiem com um like e uma inscrição no canal. Que o dia de vocês seja iluminado.